É isso aí, galera! Que alegria poder estar aqui com futuros fiscais e fiscalas da futura, né, da grande Receita Federal do Brasil. Você que quer ser auditor fiscal, analista tributário da Receita, seja bem-vindo aqui na nossa aula relacionada à legislação dos tributos federais. E como sempre, me fizeram um belo convite aqui, as questões mais difíceis de legislação. E aí vem uma pergunta para o Tudão, né? Eu sou o professor Tudão, professor Wilson Cortez, alegria estar aqui com você, dá uma ajeitadinha aqui na tela aqui, né? Aqui no meu escritório aqui em Campinas, interior. Quero saber de onde vocês são. Eu tô aqui em Campinas, interior de São Paulo, em Herbert. De onde você é, meu guerreiro, né? Vanessa, tudo bom? Boa noite, pessoal. Marcos, boa noite. Mônica, boa noite. Alegria estar com vocês aqui, é uma honra, né? Poder estar aqui lecionando para vocês em tempos de pandemia. Estamos aqui, eu gosto tanto de dar aula, galera, mas é uma coisa que está no sangue mesmo, eu gosto, né? Tenho prazer em ajudar as pessoas a conquistar aquele objetivo. E dentro desse objetivo eu sei que ser auditor fiscal da Receita Federal é um belo presente, né? E eu creio, né, que em breve nós teremos novidade a respeito de um edital. Então, meu querido, vamos preparar-se aí com fundamentos aí que a princípio a gente já viu em provas anteriores, mas não vai ser mais a ESAF. Então, se for a Sebrasp, se for a Fundação Getúlio Vargas, se for a Carlos Chagas, beleza, a gente tem que pegar aquilo que é o mais relevante no momento. Então eu vou fazer sempre aulas com as novidades, ou as jurisprudências mais próximas aí de 2020, 2021, já estamos em meados do meio do ano, né? Ou, a princípio, alguma coisa específica relacionada ao imposto de renda e ao IPI, são os carros-chefes, né? Na matéria legislação tributária e também muitas vezes caem na prova de direito tributário. Então, eu vou ajudar você a passar nessas duas provas, meu querido, fazer uma excelente prova. Então, ó, tô vendo aqui, ó, pessoal de Belém, um abraço aí, Mônica, para todo mundo de Belém, sua família, você que está em casa aí assistindo, Herbert, Fortaleza, seja bem-vindo, pessoal do Ceará, maravilha, Cefaz, Ceará, vamos ter colegas fiscais da Cefaz, e aqui também tem a galera, ó, a Vanessa tá aqui do meu lado, Vanessa, você tá aqui do lado, Vanessa, não sabia? Olha só, Fiscala, firme no propósito. Então, ó, Diana de Porto Alegre, que alegria, um abraço aí pro pessoal Porto Alegrense, deve estar ótimo para tomar um chimarrão, não sei se está frio aí, mas aqui no interior de São Paulo tá bem geladinho, para nós aqui 15 graus já é frio, frião. Então a gente vai, o que a gente vai fazer com vocês? Vamos trabalhar com questões, não vão ser de provas anteriores, só vou fazer questão inédita, tá? Por quê? Porque eu quero que você se prepare, poxa. E aquilo que já caiu, não vai cair mais. Não é ESAF, a nossa matéria é uma matéria muito especial, porque você não tem muitas questões de provas anteriores do imposto de renda e do IPI. Não, você só vai pegar as provas da ESAF. Então agora não adianta mais. Vou ter que pegar agora questão inédita do Tudão. Firme no propósito para a gente ser auditor fiscal. Então fecha os olhos. Imagina você sendo auditora vestindo aquele tailleur, né? Chegando na empresa com aquela bolsa tiracola ali, com uma bolsa de couro de jacaré, né? Aquela imponência, aquele óculos escuro, quanto maior a lente, olha só pra mim, o óculos desse tamanho, quanto maior o óculos, maior a autoridade, uma coisa louca. Você fiscal já fecha os olhos. Tem fiscal que só trabalha de terno, você sabia? Aliás, para você entrar nas empresas, quando você vai visitar uma grande empresa, é legal você ir bem apessoado, porque senão a pessoa vai te confundir lá com o entregador de pizza. Então não dá, né? Tem fiscal que anda... Bom, quando a gente trabalha no interior, a situação é outra. Às vezes o interior aqui de São Paulo é muito quente, então muitas vezes a gente vai lá, não vai de chinelo de dedo, nem vai como se fosse para a praia, mas vai não tão enjambrado. Mas em São Paulo, capital aqui, o pessoal normalmente vai de terno fiscalizar. Então, vamos lá agora para questões não é de prova anterior, né, professor? É questões novas, tá? E qualquer dúvida que você tenha, tira aí com a gente, eu estou aqui acompanhando vocês aqui no nosso YouTube. Ó, pessoal de Passo de Torres, quem é esse guerreiro aqui? O guerreiro é o Luiz. Salve, Luiz, seja bem-vindo. Ó, não conheço Passo de Torres, deve ser bonita a tua terra. Santa Catarina, Edis. Vamos lá? Então vamos lá, galera, vamos lá. Você já tem os slides aí para você baixar também, se eu não me engano, colocaram no campo de observações aí do nosso YouTube. Olha lá. Inédita do Tudão. Quando você vê assim, inédita do Tudão, saiba que é inédita mesmo, meu guerreiro. Não tem lugar nenhum. Então, ó, entre as novidades da declaração do imposto de renda da pessoa física,
a tributação de criptoativos. Sim, as criptomoedas apareceram finalmente na declaração do IR de uma forma específica. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Passou a ter novidades em 2021? Assinale, então, a sequência correta. Então, você vai ter as perguntas, tá certo? E a resposta ao final é você dar a sequência, certo, 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 errado, errado, errado. Então, a gente já sabe o que a gente vai buscar, tá bom? Então, a gente tem que olhar a pergunta direitinho para saber para onde a gente vai. Beleza? Um abraço de Maceió, aceita esse abraço, que alegria, terra muito bonita a sua terra, meu querido, minha querida, né? É a Milane. Um abraço, Milane, um abraço para todos aí da sua casa também. Olha só, ao invés de declarar tais bens no Código 99, que era o Código Tudão, né? Bens e direitos, qualquer bem e direito que não tivesse entre os bens móveis e imóveis ou qualquer outro tipo de bem esclarecido dentro da declaração do imposto de renda, você bota no 99, né? Ah, professor, comprei e vendi milhas aéreas com lucro. Então, bens e direitos 99, porque não tem um campo específico para milhas aéreas. Mas criptoativo também não tinha. Só que eu vou falar uma coisa para você. Estou aqui enrolado com os botões. Só que eu vou falar uma coisa para você. Cada vez mais as pessoas estão entendendo que as criptomoedas, né, os criptoativos, as moedas digitais, elas a princípio são interessantes para você fazer vamos dizer, um guardo das suas riquezas, inclusive em moedas estrangeiras, né? Quer dizer, cujas as suas reservas fiquem fora do país. Ah, professor, mas então eu ganhei eu comprei com um determinado valor e vendi aquela moeda, né? O Bitcoin, por exemplo, com lucro, mas essa moeda nunca esteve aqui. Ela, na verdade, a princípio eu comprei e vendi num banco estrangeiro. Não importa, lembra? O imposto de renda da pessoa física, independente da origem, você sendo residente no Brasil, você é tributado no Brasil. Então você vai ter que declarar entre seus bens e direitos as suas reservas de criptoativos, as suas reservas de criptomoedas. E você também vai ter que, a princípio, apresentar no GCAP. Você conhece o GCAP? Que é o programa do ganho de capital, que você preenche sempre, né, para poder, a princípio, declarar se o valor está acima ou abaixo dos R$ 35.000 quando é os bens de pequeno valor. Né? Os bens de pequeno valor são bens que, a princípio, quando vendidos, se forem vários da mesma espécie, ou seja, se você vendeu várias criptomoedas dentro do mesmo mês, nós temos uma faixa de isenção que é R$ 35.000 quanto ao preço de venda. Então, você vai somar todos os criptoativos vendidos no mês, você vai ter aquela faixa de R$ 35.000. Se ultrapassar R$ 1 dos R$ 35.000, é tudão tributado. Vou falar de novo. Ultrapassou R$ 1 dos 35.000, você vendeu R$ 35.000 e você já é tributado. Mas não é tributado sobre tudo, sobre os R$ 35.000. É tributado sobre o ganho de capital. Lembra do ganho de capital? Ganho de capital é o que mesmo, professor? Ganho de capital é PV menos PA. O que é isso? Pô, PA, PG? Não. PV é preço de venda. PA é preço de aquisição. Então, o ganho de capital é uma subtração entre o preço que você está vendendo dos seus criptoativos, as criptomoedas, e o preço de aquisição das criptomoedas. Então, sobre o ganho de capital, você tem uma alíquota chamada alíquota progressiva. Antigamente era uma alíquota fixa de 15%. Hoje não. A alíquota é progressiva. Até 5 milhões de ganho de capital, você tem alíquota de 15%. A partir dos 5 milhões, você tem alíquotas progressivas, né? Chegando lá a 22,5%, 27,5%. Quer dizer, então você tem alíquota progressiva quanto ao ganho de capital, dado em tabela. Bom, volta na questão. Então agora eu te dei uma aula rápida de criptoativo e ganho de capital. E agora a gente vai ver as alternativas. Ao invés de declarar tais bens no Código 99, foram criados os seguintes códigos. Código lá para a declaração de imposto de renda. Isso é novidade, né? Opa, Luzia, né? Luzia Brito, Salvador da Bahia. Um abraço ao pessoal de Salvador. Seja muito bem-vinda, Luzia. Tá bom? Boa noite para você também. Então, ao invés de declarar tais bens no Código 99, foram criados os seguintes códigos. 81, criptoativo, Bitcoin. Então, você quer declarar Bitcoin, que é a moeda criptoativa mais comum, né, mais conhecida no Brasil, inclusive, você declara como? Né? O código 81. 82, outras moedas digitais, conhecidas como altcoins, entre elas, criptomoedas como Ether, ETH, Ripple, XRP, Litecoin, LTC, Bitcoin Cash, BCH, stablecoins, como Tether, USDT, Chainlink, que é o Link, e no código 89, veja que 99 é o genérico, 89
vai ser o genérico, mas agora para criptoativos. Na verdade, nós ficamos com os códigos 80 e alguma coisa como criptoativos, 81, 82 e 89. Então, demais criptoativos que não foram citados aqui, porque, na verdade, meu querido, é o seguinte, nós temos mais de 350 criptoativos hoje no mercado internacional. Então, se você for falar assim, tá tudo já amparado pela Receita Federal do Brasil. Não. Ela entendeu que é muito interessante para a Receita Federal conhecer os bens e direitos de uma pessoa física no Brasil, que ela coloque um código específico para criptomoeda, porque aí a pessoa vai declarar naquele código. E ela começa a ter um controle também de entradas e saídas de criptomoedas no território nacional. Então é uma situação bastante interessante aí para a Receita Federal, para a União e para conhecer as reservas monetárias de cada pessoa física. Tudão, mas eu tenho essa reserva lá fora, o meu banco é estrangeiro, não importa, tem que declarar aqui, querido. Código 81, 82, 89, criptoativo. Tá certo? Bom, vamos lá. Então a primeira é certa, é aquela que nos mostra aquela realidade nova na declaração de imposto de renda desse ano. Você já fez a declaração? Acabou o prazo, né, meu querido? Foi até 31 de maio. Foi uma exceção, uma regra geral. Nossa, professor, agora eu vou ter que fazer a declaração com atraso. Então, tem a multinha lá, né? Então, olha só. Quem comprou, por exemplo, meio Bitcoin em 2020 ao custo de, digamos, 50 mil, deve informar o valor do mesmo em 31 de dezembro de 2020. Queridos, como é que você informa o valor do Bitcoin? Você informa ele em 31 de dezembro de 2020? Não! Bitcoin é como qualquer bem ou direito. Você informa ele da data da aquisição. Então, na verdade, o Bitcoin, assim como o teu carro, assim como o teu imóvel, a data da aquisição é que marca, né, efetivamente qual que é o valor daquele bem. Seja bem, seja direito. Então não é da data de 31 de dezembro de cada ano, porque entre a data de aquisição e 31 de dezembro, o Bitcoin é uma moeda, assim como qualquer criptoativo, é uma moeda que tem muita mudança, né? Radicais mudanças na moeda. Então se você tem radicais mudanças na moeda, imagina se você a princípio for declarar em 31 de dezembro um preço totalmente diferente daquele da aquisição e tem um baita lucro nisso. Mas você ainda não vendeu, porque na verdade o lucro só se ofere e o ganho de capital, inclusive, porque o ganho de capital é sobre o lucro, né? A tributação é sobre o lucro. Só acontece se você efetivamente vender. Então, se você for fazer a venda do Bitcoin, aí sim você vai ter o preço de venda e vai comparar com o preço não em 31 de dezembro, com o preço da data da aquisição. É o PV menos PA. Lembra disso? Então, a segunda pergunta aqui, né? Ela é considerada errada. Quem comprou, por exemplo, meio Bitcoin em 2020... é o custo de 50 mil, então é o custo dele, esse é o preço de aquisição. Deve informar o valor do mesmo em 31 de dezembro. Não, ele deve informar o valor do mesmo na data em que ele adquiriu. É esse valor que vai estar na sua declaração, tá certo? Tiverem alguma dúvida, vai falando aqui, galera. Eu tô acompanhando vocês, ó. Tô aqui com o meu querido aqui, quem tá aqui comigo, aqui do Maranhão, olha que beleza. Elielton, seja bem-vindo, boa noite, de Bacabal. Professor, essas informações já estão atualizadas nos PDFs do curso para auditor do Gran Cursos? Pablo, com certeza não. Vou te pegar agora, Pablo. Wagner Medeiros, João Pessoa, Paraíba. Sabe por que não, Wagner? Vou falar uma coisa para você. A coisa é tão nova, mas tão nova, que o que eu estou falando aqui é mais novo do que o próprio material, entendeu? Então é aquilo que a princípio aconteceu agora. Então é uma coisa nova. Provavelmente o professor até deve ter feito algumas alterações, mas o que eu estou falando é que o que eu estou falando aqui tem coisa que você vai ver que saiu tem uma semana atrás. Então nem o colega, coitado lá não sei quem que é o professor, se é o Cláudio Reutemann, nem o colega que a princípio está lá tentando acompanhar o tempo todo, não sei quem é o que faz o material escrito aqui do GRAN, mas não sou eu. Então, na verdade, eu não sei como é que ele está, mas eu sei que a gente está aqui, cara, no estado da arte. O que é? Eu quero pegar e botar os melhores lá para dentro. Quem vai ser? Você, meu querido, você, cadê você? Você que fez essa pergunta, você que é um cara que está bem interessado em estar bem atualizado, pois é você mesmo, Pablo, firme no propósito de ser auditor, tá bom? Vim aqui também para alegrar teu coração, porque dar aula também é um prazer, e receber a aula tem que ser também uma alegria, porque você vai receber todo o conhecimento que você vai usar na tua carreira. A minha matéria é aquela disciplina que tem que estar no sangue do fiscal. Sangue do fiscal, entendeu? Por quê? Porque tudo que a gente fala aqui é o que você vai viver lá dentro. Vai ser o teu trabalho do dia a dia, tá bom? Então,
primeira questão acerta, né? Certa, e a segunda está errada. Vamos lá para outra. Olha lá, terceira questão. Se em algum mês de 2020 o contribuinte tiver obtido um lucro em operações com bitcoins, o criptoativo, ou outros criptoativos, que somadas, então você vai pegar e vai somar todos os criptoativos vendidos, que são da mesma espécie, ultrapasse o piso de 35 mil, esse ganho deve obrigatoriamente ser informado e tributado. Isso, você tem que fazer lá o teu programa GCAP, você tem que, a princípio, tributar. É o ganho de capital que segue uma alíquota fixa. Cadê o erro da questão aqui, querido? A alíquota, né, do nosso ganho de capital já deixou de ser fixa. Já tem alguns anos. Tá certo? E ainda não caiu isso em prova da Receita Federal do Brasil. A alíquota sobre o ganho de capital, ela é uma alíquota progressiva. Quem, a princípio, estiver oferindo mais ganho de capital vai pagar mais imposto. A alíquota mínima é 15%. Tem uma faixa de isenção até 35 mil reais. Ou até 20 mil reais se forem ações na Bolsa de Valores. Tudo bem? Então, só lembrando boas informações, vocês pediram, o pessoal quer umas questõezinhas legais, estamos fazendo questão legal aqui para você. Então, o item 3 aqui seria errado também, porque ele falou que a alíquota é fixa quando ela é progressiva. O vencimento é até o último dia útil do mês do evento tributável, ou seja, se eu tiver um ganho de capital, como ele falou aqui, em algum mês do mês de 2020, do ano de 2020, vamos falar que você teve um ganho de capital em março de 2020. Então, o vencimento até o último dia útil do mês do evento tributável. Depois o imposto pago será importado para a declaração do imposto de renda. A segunda parte está certa, você preenche o GCAP, aí você gera o DARF, você paga o ganho de capital, mas você tem até o último dia útil do mês seguinte ao do evento. Então, cuidado aqui com a data onde você vai apurar esse tributo, tá certo? Então, é o último dia útil do mês seguinte. Então, se você apurou o ganho de capital em março, até o final de abril, o último dia útil, você vai poder fazer o pagamento. Então, você preenche o GCAP em março, vai gerar uma DARF, você vai lá no GCAP de novo, pega a DARF em abril e paga até o último dia útil de abril. Então, é assim que você faz. E esse tributo é pago como uma tributação definitiva. Ele não entra no cômputo dos demais impostos sobre a renda que você venha a pagar. Então, você tem imposto sobre a renda sobre o seu salário, sobre os seus honorários, sobre os seus aluguéis. Isso não se mistura com o imposto de renda sobre o ganho de capital. Por isso que a gente chama isso de uma tributação definitiva. Fechou? Lembrou um monte de coisa para a prova? Fique firme no propósito? Então, tá bom. Posso pular para outra? Então, gabarito dessa questão vai ser primeiras certas, demais erradas. Vocês mataram essa questão? Ou vocês seriam mortos por ela? É muita novidade, professor. Fala para mim aí, vai dando uma indicação aí para a gente poder entender. Futuros fiscais da Receita Federal do Brasil. Tá bom? Vamos lá para outra questão? Vamos lá. Questão número 2. Vamos pegar agora algumas jurisprudências recentes e importantíssimas a respeito do imposto de renda. Pergunta que eu te faço. Qual o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa pergunta que eu vou te fazer, olhando nos seus olhinhos? Pergunta que eu te faço. Quando a pessoa deixa de pagar no prazo certo, por algum determinado motivo, ela vai pagar multa, provavelmente punitiva, multa moratória e juros de mora. E foi parar, junto ao Supremo Tribunal Federal, o questionamento a respeito dos juros de mora. Se os juros de mora eram tributados pelo imposto sobre a renda ou não. E o questionamento foi muito importante, inclusive as verbas alimentares, que a princípio eram pagas com juros de mora, se o imposto de renda incidia sobre os juros de mora, quando a princípio os juros de mora eram pagos por contribuinte, quer dizer, ele já tinha uma questão contra a União, por exemplo. A União se atrasa naquele determinado pagamento, aí incide juros de mora, ele recebe com um atraso e aí o juros de mora vai ser pago e se incide imposto de renda sobre o contribuinte quanto aos juros de mora. O questionamento é o seguinte: foi muito questionado isso perante o Supremo Tribunal Federal. Essa questão já tem 20 anos no Supremo. Foi resolvida agora, em 2021. Então, tem chance de cair isso na prova? Juros de mora tem caráter de acréscimo patrimonial ou tem caráter indenizatório? Essa é a dúvida que ficou lá perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo declarou o seguinte: se os juros de mora puderem ser caracterizados somente como um lucro cessante e não como um dano emergente,
incide imposto. Se os juros de mora puder ser caracterizado como um dano emergente e não como um lucro cessante, não incide imposto. Mas como você muitas vezes tem dúvida se o juro de mora é um ou é outro, não incide o imposto de renda sobre os juros moratórios. Uau, que decisão! Deixa eu explicar um pouquinho mais para você entender todo o corpo desse tipo de questão. Isso aí pode cair numa discursiva, isso aí pode cair em tanta coisa, meu querido. Qualquer prova, não precisa ser necessariamente a prova da Receita Federal do Brasil. Eu acho muito legal quando colegas de outros certames estão aqui trabalhando com a gente, porque o que a gente fala aqui é muito importante, deveras importante. Aí cai na tua prova lá em tributário, você está fazendo a Cefaz Ceará, Cefaz Espírito Santo, ISS, BH, não sei. Cai lá na prova, você fala, eu nunca vi isso, mas você que está aqui estudando comigo, viu? Né? Novidade, tá vendo já. Então vou falar uma forma mais interessante. Um ônibus da prefeitura local vai lá e abarrou um táxi. O taxista perdeu lá 10 dias de trabalho porque ele teve que ir para o hospital e o carro dele também foi extremamente danificado. A prefeitura foi judicialmente culpabilizada a respeito do acidente, né? O dano objetivo que aconteceu lá, não é subjetivo, é objetivo, então o dano foi acontecido. E aí o que acontece? A prefeitura vai lá e tem que pagar o dano no carro, que a gente chama de dano emergente, e o tempo que o profissional deixou, o taxista deixou de trabalhar, que é o que nós chamamos de lucro cessante. E aí o que acontece? Entende, né, a União que os lucros cessantes são o salário que ele a princípio deixou de receber durante o período, mas sobre o salário dele, ele já a princípio pagaria normalmente imposto de renda. Então entende a Receita Federal do Brasil que o lucro cessante ele deve ser tributado pelo imposto de renda, porque ele substitui o salário. Mas, em compensação, o dano que foi dado no carro, que a princípio pagou-se uma quantia para fazer aquele reparo, esse dano tem caráter indenizatório. Vamos lembrar, o imposto de renda não incide sobre indenizações. Vamos lembrar? O imposto de renda não incide sobre indenizações, porque indenizações não fazem parte do nosso fato gerador. Qual é o fato gerador do imposto sobre a renda, galera? Fato gerador do IR é acréscimo patrimonial. Dinheiro entrando no seu bolso. Quando entra dinheiro no bolso, ô professor, entrou dinheiro no meu bolso, então, contribuinte do imposto de renda, já fala pro cara, ganhei meu salário, contribuinte do IR, ô, pagaram meu aluguel, entendeu? Então, na realidade, o que acontece? Se é indenizatório, não se fala em imposto sobre a renda, né? Indenização tem caráter de não incidência do IR. Vamos às perguntas agora? Vocês entenderam o que eu estou falando, galera? Vai dando um toque aí para ver se vocês estão aprovando o que está sendo falado, se vocês estão entendendo legal. Mas olha as perguntinhas inóspitas que eu trouxe aqui para você ficar aqui. Uau, professor, o que eu faço? Olha lá. Sobre a jurisprudência a respeito do imposto de renda, assinale certo ou errado. Olha lá, carioca vascaíno, olha que legal, viu? Vasco, sim, meu querido. Tayane, parabéns aí, galera. Pô, legal, olha aqui, ó. Quem tá aqui falando aqui comigo, deixa eu falar com vocês aqui, ó, olhando para vocês antes de, né? Tô olhando aqui, ó. A Tayane do Rio de Janeiro, um abraço, pessoal carioca, que saudade aí do Rio, viu? Tem família aí. Carioca vascaíno, fala aí, meu querido Vascão. Ó, questão inédita de legislação tributária é preciosidade. É verdade, eu sei disso, cara. É muito pouca questão de legislação tributária que a gente tem no Brasil inteiro. Você procura qualquer material por aí, você não acha, meu. Eu tive que fazer isso aqui, rapaz, pra vocês. É pra vocês. Você tá entendendo? Márcia Rocha, esse professor é top demais. Estou na velocidade 2.0 para acompanhar. Que show de aula sobre os caritativos. Sim. Eu não entendi no final, tá bom? Diana, top demais, professor. Valeu, galera. Vamos lá, vamos meter bronca. Questãozinha. Olha lá. Sobre a jurisprudência a respeito do imposto de renda, assinale certo ou errado. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora que aquela pessoa é pagar para você por atrasar seu pagamento por exercício de emprego, cargo ou função. Veja que aqui está genérico, né? E agora, qual que é a resposta dessa questão? Incide imposto de renda sobre juros de mora quando se caracteriza como lucro cessante. Lembra do taxista? Deixou de trabalhar por 10 dias, recebeu os juros de mora, mas como lucro cessante. Incide ou não incide? Não incide imposto de renda sobre juros de mora quando se caracterizam como danos emergentes. Opa, o carro foi restaurado. Foi uma mera indenização. Não incide ou incide? Olha só para mim.
Caramba, professor, essa questão é muito legal. Pai, tá raciocínio lógico que eu tenho que fazer na hora da prova. Se a questão, vamos dar um bizu para você. Se a questão não falar nada, só fala assim, ó, não incide imposto de renda sobre juros moratórios, né, no atraso de pagamento de remuneração. Você vai botar certo, é o julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria com repercussão geral. No voto majoritário ele diz, né, o voto majoritário do ministro do Supremo, ele fala claramente, mas se os juros de mora foram considerados todos como lucros cessantes, entendam, vamos seguir a regra dos lucros cessantes, é tributado. Ou, se os juros de mora foram caracterizados todos como danos emergentes, entendam, isso é indenização, é não incidência. Você entendeu o resumo? Volta para a questão. Galera, a questão é boa, meu. Olha lá. Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento da remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Essa aqui está certa, né? Estamos diante de uma hipótese de não incidência. Incide imposto de renda sobre juros de mora quando se caracterizam como lucro cessante. Está certa, segundo o voto do ministro. Não incide imposto de renda sobre juros de mora quando se caracterizam como danos emergentes. Está certa, segundo o voto do ministro. Tá tudo certo nessa questão, professor? Meu Deus, professor. Está tudo certo. Tá tudo certo aí, querido. Então, na verdade, é exatamente o posicionamento do Supremo. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube eu explicando esse posicionamento recente aí, juros de mora, imposto de renda. Se você quiser me seguir lá, é @professor_tudão. Só fica lá, dá uma olhada de vez em quando. Eu sempre estou postando coisa lá, porque eu quero muito ajudar vocês a passar no certame e sumir da minha frente, virar fiscal logo, certo? Temos que ter logo colegas fiscais saindo aqui da nossa turma, tá bom? Volta lá, vamos ver outra questão. Então, questão boa, né, galera? Pedindo para eu fazer as questões mais difíceis da matéria, mas eu vou na inédita, né? Inédita do Tudão, questão 3. Essa súmula você já conhece, talvez você já conheça, né? Não sei se você já conhece. Só que essa súmula, na verdade, é um posicionamento muito importante, né? Muito importante. Por quê? Porque é um posicionamento sobre crédito do IPI. Então, agora eu vou para o IPI. Agora entendi, tá aqui, criptoativos, Márcia, legal. Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Quanto ao nosso IPI, crédito. Galera, poder de concisão do meu aluno para a Receita Federal do Brasil. Tá muito legal dar aula para vocês aqui, é como se eu estivesse na sala de aula. Eu me animo em saber que vocês estão aí do outro lado. É muito diferente você só ficar gravando, porque vocês, por exemplo, tem aqui, ó, eu vejo vocês aqui, o professor também é carente, né? Esse tempo de pandemia a gente não sai de casa, meu, só sai de casa para fazer comprinha, né? Então, pelo menos a gente tá vendo vocês aqui, galera. Então, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, para com isso, Tudão. A súmula vinculante 58 tem grande chance de cair no nosso próximo certame, porque ela fala a respeito de um tema importantíssimo para a legislação do IPI. Qual que é, talvez, o tema que eu considero mais relevante para a legislação do IPI, que mais caiu em prova de concurso da Receita Federal do Brasil? Qual? Crédito do IPI. O direito ao crédito do IPI, diferente, por exemplo, se você já estudou ICMS, diferente se você já estudou PIS e COFINS não cumulativa, o direito ao crédito do IPI, na verdade, não é só um direito, são 5 possibilidades de crédito do IPI. Então, lá no IPI, nós estudamos 5 possibilidades. E, por incrível que pareça, a não cumulatividade, apesar de ser uma característica especial lá do nosso IPI, né, e toda a situação do IPI tem relação com a não cumulatividade, ele é só um dos tipos de crédito. Nós temos mais outros 4. E o que mais cai na prova não é nem o crédito básico, porque o crédito relacionado à não cumulatividade no IPI é chamado de crédito básico ou crédito comum, ou crédito ordinário, como alguns doutrinadores chamam. Crédito básico, crédito comum, crédito ordinário. No caso do IPI, é matéria que a princípio está relacionada à não cumulatividade. Os outros créditos, por exemplo, créditos presumidos do IPI. Isso aí é uma festa. Porque nós temos muitos tipos de crédito presumido do IPI. Aliás, a Receita Federal se utiliza de créditos presumidos que, na realidade, são verdadeiros favores fiscais, incentivos fiscais, benefícios fiscais. O nosso crédito presumido é um favor fiscal, aquele que está previsto no artigo 150, parágrafo 6º da Magna Carta. Então, lá na Constituição Federal, 150, parágrafo 6, fala assim, ó, existem alguns benefícios fiscais. E aí, entre eles, ele fala lá, créditos presumidos, né?
reduções de base de cálculo, anistia, remissão com 2 S's, né? Isenção, subsídios. Aquela lista não é exaustiva, o Supremo Tribunal já declarou, e entre elas os créditos presumidos do IPI são grandes favores fiscais. O que é necessário para dar um favor fiscal no Brasil? Precisa de lei específica, é o que fala a Constituição no artigo 150, parágrafo 6. Precisa de lei específica. Está anotando tudo aí, galera? Estou dando um aulão aqui nesse negócio de crédito de IPI, numa mera questãozinha de prova. Vai na telinha, vamos lá. Estou curtindo demais estar aqui com vocês, é muito bom poder estar ajudando. E aí, o que fala essa súmula vinculante? Olha lá. A súmula vinculante número 58, que, claro, não caiu na última prova do concurso, foi lá em 2014, ou seja, é uma súmula que é de agora, né? Inexiste direito, segundo essa súmula, inexiste direito a crédito presumido de IPI. O que é esse crédito presumido? É o crédito que, a princípio, é um benefício. Relativamente à entrada de insumos isentos ou sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que contraria o princípio da não cumulatividade. Professor Tudão. Tem gente querendo até tirar print da questão. Eu acho que vocês tinham que vender esse simulado aí para a galera que está precisando de simulado inédito. Faz um dinheirinho, galera. Eu pedi pro cara aí, solta o simulado aí para eles poderem baixar, não tem problema nenhum, não. É inédito, eu só cito o autor. É o louco lá, um cara maluco, que fica gritando comigo lá de noite para ver se eu acordo, que pega a aula de noite para poder acordar a gente. Sim, meu querido, para motivar a gente. Não sai edital, já tem tantos anos que eu estou esperando esse edital, 7 anos querendo ser fiscal da Receita Federal, não sai edital. Agora, quando sair, meu querido, vai ser 3.000 vagas. Que loucura! Entende? Já pensou você lá, 3.000 vagas, pô, eu estava preparado, apareceu o edital, prêmio para o candidato que está se preparando esse edital. Vai ser uma loucura. Vai ter muito colega fiscal lá, né? Aí depois você vai lembrar de mim e falar assim, Tudão, gostei tanto da tua matéria que agora sou professor. Tá bom, seja bem-vindo, né? Mais um que foi picado pela mosca de ser professor. Isso é uma mosca, cara. Quando pica, tem jeito não, né? Vem cá, então olha só. O que ele está falando ali? E por que a informação ali está falsa? Falsa? Por que está falso, professor? A súmula vinculante 58 está assim, ó. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. O que contraria, na verdade o que está escrito na súmula é o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Galera, tem um não que está faltando aí nessa súmula vinculante 58, já peguei ele que vai cair na tua prova lá. O que acontece? Queridos, é o seguinte, antigamente, isso já tem há alguns anos, 2011 era assim, né? E essa luta a respeito desses créditos serem dados para esse tipo de insumo, ela vem de muita data. Se você for olhar, eu tenho, né, um material escrito a respeito disso, onde você tem todo o aspecto temporal desses benefícios. Mas o importante agora, a súmula vinculante bateu o martelo e o posicionamento vai ser esse. Mas antigamente era o seguinte, mesmo o insumo sendo isento, não tributado ou mediante alíquota zero, então na verdade não se pagava imposto naquele insumo. Então o insumo é aquilo que você traz para a indústria para poder fazer o produto final. Então aquele é um insumo de produção. Esse insumo dava direito a crédito. E os juristas, a princípio, declaravam que isso, a princípio, não feria a não cumulatividade, uma vez que o ser não cumulativo para eles era justamente você dar direito a crédito e não tirar o direito a crédito, uma vez que ele não pagou o tributo, então daria crédito, para poder, a princípio, não ser não cumulativo. Era uma coisa diferente totalmente de qualquer posicionamento, por exemplo, contra um outro imposto irmão, apesar de ser de outra esfera administrativa do governo, que é o estadual ICMS, quando a não cumulatividade lá claramente diz o seguinte, se você não paga, não tem direito a crédito. Isso é não cumulatividade para o ICMS. Mas o professor de IPI tinha que fazer um somebody love para poder atender o posicionamento jurídico do IPI, que era diferente do posicionamento jurídico do ICMS. Mas, para sua alegria, finalmente, com a súmula vinculante 28, tudo ficou igual. Sim, meu querido. Se não pagar na entrada, não tem direito a dar crédito. Se não pagar na entrada, não tem direito a crédito na saída. Entenda, o que acontece na saída interfere na entrada. Isso chama-se regra do teto. Regra do teto. O que acontece aqui na saída interfere diretamente na entrada. Então, por exemplo, a empresa que vende insumo está dando saída isenta, a entrada da indústria não tem direito a crédito.
A empresa que vende insumo, está dando saída mediante alíquota zero, veja, a alíquota zero é tributado. Só que o imposto a ser pago nesse processo é zero, porque é base de cálculo vezes a alíquota zero. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então, é um imposto, é uma operação sendo tributada, mas cujo valor do imposto é zero. Diferente, hein? Lembre-se, né? Que a própria Receita Federal entende que isenção não tem nada a ver com a alíquota zero. Porque isenção é benefício fiscal, alíquota zero é um posicionamento do ente tributante. Tanto é que para você, a princípio, tirar ou colocar uma isenção, você tem que ter uma lei específica sobre aquele determinado assunto. Mas para o caso aqui de você alterar uma alíquota, por exemplo, para baixo, quer dizer, você não vai aumentar a alíquota, você vai diminuir a alíquota, você vai poder ter ali uma lei, mas não necessariamente uma lei específica, como se fosse um benefício fiscal, porque aquilo não é benefício fiscal, tá certo? Bom, professor, então na verdade o que você está me falando é o seguinte: se ele não paga, aquele que vende um insumo não paga na saída, não dá direito a crédito na entrada, e isso se parece com o ICMS. Então o posicionamento do IPI ficou igual ao do ICMS para créditos. Exatamente. E isso é muito interessante, tá? Bom, galera, vocês entenderam o que eu falei aqui? Tá entendendo aqui a jogada? Né? É bom porque eu posso, a princípio, ajudar vocês, mas olha lá, 200, eu gosto desse posicionamento. É isso aí, Tami. É Tami? A Tayane. 2.999 vagas e uma já é minha. Tô contigo, Tayane. Acredito no que você está falando. Fran Gomes, 90. A aula vai ficar gravada aqui? Eu espero que sim, eu não sei exatamente. Favor, quais são os dias das suas aulas? Fátima, todo dia que o pessoal me chamar, estamos aí na área. Tem que vender, prof. Ah, que legal, galera. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Para com isso, galera. Vamos lá. Então, qual que é o gabarito aqui dessa questão inédita do Tudão? É falso, errado. Porque aí isso não contraria o princípio da não cumulatividade. Porque contrariar o princípio é você dar crédito sem pagar imposto. Agora, se você não está pagando porque o insumo é isento, ou a alíquota é zero, ou o produto é não tributável, então você não pode dar crédito. Isso não contraria o princípio da não cumulatividade. Tá certo? Apesar de ser um não contrariar o princípio da não cumulatividade, você tem que pensar o seguinte: ele não está contrariando a situação de saída isenta não tributada com alíquota zero, entrada sem crédito do imposto. Então isso não contraria o princípio. O que contrariaria o princípio da não cumulatividade é você não pagou, mas mesmo assim dá crédito no final. Então, na verdade, ninguém pagou o tributo, eu estou te dando um crédito maluco aqui, que a princípio é um benefício fiscal que eu criei. Tá bom? Vamos lá, galera. É muito interessante. Fazer questão com a galera aqui é muito bom, porque a gente vai no profundo das questões, entendendo com você as situações, tá bom, galera? Bom, outra questãozinha. Olha essa aqui. Segundo o STJ, a Lei 9363 de 96 pretendeu desonerar as exportações e elegeu como critério material para a fruição de referido benefício fiscal exportar mercadorias nacionais. Assim, o critério temporal para a incidência da norma só pode ser a data da aquisição dos insumos. Então ele está falando de uma desoneração das exportações. Aqui ele não cita exatamente. Eu me lembro que a gente pegou essa questão aqui, ele estava falando tanto do IE, mas também de qualquer outro tipo de tributo nas exportações. Então, na verdade, ele está falando de tributação nas exportações. Professor, mas tem tributação nas exportações no Brasil? Tem algumas tributações nas exportações, sim, no Brasil. Apesar, vamos aproveitar aqui para a gente continuar a nossa aula. Apesar das exportações terem vários benefícios fiscais no Brasil e algumas imunidades, então, produto industrializado é imune ao IPI. Então, tem uma imunidade quanto ao IPI. Ele está falando do IPI aqui. Produtos industrializados, imune ao IPI. Produtos e serviços imunes ao ICMS. O ISS nos serviços prestados ao exterior, ele é parado por não incidência prevista em lei complementar. O imposto de renda tem alíquota zero em determinadas exportações. Você vai ler isso quando você estiver lá lendo o regulamento novo do imposto de renda, né? O decreto 9.580. Então, a gente tem várias. CID e contribuições sociais são imunes nas receitas decorrentes de exportação. Essa questão se refere ao IPI. Então, o IPI nas exportações tem que ser imune. Mas a partir de que data você vai dizer está imune à operação?
Lembre-se que tem exportações indiretas. Você manda para uma empresa comercial exportadora e ela vai exportar. Ela tem 180 dias para exportar. Estou reunindo legislação aduaneira com a legislação tributária. Professor de legislação tem que ser tudão. Tá entendendo? Tem que andar para cá, tem que andar para lá, porque senão ele não vai entender o processo. Volta na telinha. É legal demais poder falar isso para você. Então, ó, segundo o STJ, a lei que pretendeu desonerar as exportações quanto ao IPI e elegeu como critério material para a fruição do referido benefício fiscal exportar, então o critério para ser imune é exportar. Diz que o critério temporal para a incidência dessa norma, ou seja, para estar imune, só pode ser a data da aquisição dos insumos. Ou seja, ele já está imune a partir do momento que ele adquiriu um insumo para depois colocar num produto que vai ser exportado. Tá errado. A imunidade na exportação só se dá, segundo o STJ, a partir do momento que é confirmada a saída para exportação. Toda saída para exportação no Brasil tem um importante documento que comprova que a exportação se deu. Esse documento pode ser por saída por transporte aéreo, saída por transporte marítimo, não importa. É o memorando de exportação. Então, mediante o memorando de exportação, que tem lá o RE, que é o registro de exportação, você recebendo esse registro significa que você passou pela aduana, o teu produto saiu lá no porto, no aeroporto, então realmente ele saiu do país. Então só tá... Veja só, as pessoas podem perguntar, não, mas eu não quero pagar esse imposto aí porque eu estou imune. Você só vai estar imune do IPI quando efetivar-se a saída para exportação. Esse é o momento para você... né? É uma situação bem interessante para a prova, né? É o momento em que se dá essa situação aí importante a respeito dessa imunidade constitucional nas exportações contra o IPI. Você entendeu? Então aqui o gabarito aqui também dessa questão é errado. Outra questão com gabarito errado. Outra questão, tudo inédito, hein? Tudo inédita, galera. Agora eu até dei uma colher de chá para você. Eu botei o recurso especial e botei até a data dele para você conhecer, tá vendo? De quando é? Claro que não caiu na prova nenhuma da Receita, né? De 2020, galera. Então tá bom, ó. A respeito do imposto sobre produtos industrializados, de jurisprudência a respeito desse tributo federal, assinale certo e errado. Ele vai lá no CTN, ó. O artigo 46, inciso 2 do CTN prevê o seguinte: o imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato tirador a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51. A saída do estabelecimento a que se refere o artigo 46, inciso 2 do CTN, que caracteriza o aspecto temporal, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Ou seja, ele está perguntando, existe fato tirador do nosso IPI quando houver a saída, mas agora vem a pegadinha. Ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Ixi, professor, eu vi que teve um negócio do ICMS agora recente sobre isso aí, mas eu não sabia que tinha negócio agora do IPI para poder estudar não, galera. Meu Deus, né? Galera, é o seguinte... Não tem jeito. Aqui a situação é o seguinte. Você coloca a situação da seguinte forma. Né? Vamos colocar da seguinte forma. Saídas. Veja, na esfera federal, o que aconteceu agora com o ICMS para os estados já tinha acontecido há muito tempo. Na esfera federal, todos os estabelecimentos da mesma empresa, para a Receita Federal, são um só. Todos que têm o mesmo CNPJ base, que são aqueles primeiros 8 dígitos, né? 2 tracinhos, ponto, 3, ponto, 3, aí vem o barra, aí vem o 1000 ao contrário, já ouviu falar isso? Tracinho, 2 dígitos que são dígitos de controle. Aquele 1000 ao contrário significa que aquela é a matriz, 0001, primeira empresa daquele CNPJ. 0002 é a primeira filial. 0003 é a segunda filial. Você entendeu como é que funciona? Então, para a Receita Federal, tudo é um estabelecimento. Claro, cada um tem que ter a sua escrita, cada um tem que apresentar a sua escrituração, mas todos são um estabelecimento para a Receita Federal. Então, se você mandar de um para outro estabelecimento da mesma titularidade, para fins de incidência do nosso IPI, não há incidência. São o mesmo estabelecimento. Por isso que ele colocou isso aqui na questão de prova. Claro que esse posicionamento é um posicionamento dado em recurso especial. Então a pergunta é de acordo com a jurisprudência. E é o posicionamento jurisprudencial. Não há mudança. Só há fato gerador do IPI quando houver a mudança da titularidade sobre o bem. O que é a titularidade? De um CNPJ para outro. Da empresa A para a empresa B. Cai assim na prova. A manda para B. Pronto, fechou. Fato gerador do IPI.
Ah, é uma indústria ou equiparada industrial, é o que fala o artigo 46, inciso 2 do CTN. Basta que seja um contribuinte do IPI. O que é um contribuinte do IPI? Ou é uma indústria, ou é um estabelecimento equiparado industrial. Tudo lá no regulamento do IPI, que você vai estudar aí conosco, né, firme nesse propósito, a legislação tributária federal. Tá bom, galera? Vocês entendendo tudo aí? É bom, eu quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Vamos ver aqui, ó. O que tá o pessoal falando aqui, ó? Questão recente, sim, meu querido. Quem tá falando aqui é a Márcia, né? Questão recentíssima, Márcia. Questão saindo do forno, muito boa, legal. Manaus, Amazonas, Maurício, que legal você tá aí, galera. Então, vamos lá, continuando. Então, veja lá, vamos para a questão de novo. Olha lá. Então, para nós, o que acontece aqui? Coloque aqui um errado, porque o que a gente quer chamar a atenção aqui nessa situação é justamente a situação relacionada a que a saída de um para outro estabelecimento do mesmo titular não é fato gerador do IPI. Tá bom? Tomem cuidado com isso para a prova. Bom, essa questão é legal também, ó. Já deu tanto pano para manga essa questão? Mas veja lá de novo, ó. Tô deixando a cola aqui para você, tá? Olha lá, ó. Recurso especial de 30/9/2019. Não caiu ainda na prova de concurso. Eu falo no meu site lá, falo a respeito dessa situação, mas é muito importante a gente saber como é que funciona a tributação de um importador, pessoa física, quanto ao veículo próprio, né? Então, isso aqui tem muita chance de cair na prova dos senhores. A pergunta que não quer calar é: João, dono de uma empresa multinacional, resolve, né? Tá bem lá nos seus... comprar uma Ferrari do exterior. Vai lá, liga para a fábrica da Ferrari, compra aí uma Ferrari, traz aí para mim. A Ferrari fica barrada lá no Porto de Santos, porque o pessoal da Receita Federal fala: ó, tudo bem, você pode importar veículo novo, é proibido importar veículo usado no Brasil, veículo novo é permitido. Somente é permitido veículo usado se for com mais de 30 anos e veículo para colecionador. E também é permitido veículo usado quando é a tua bagagem. Você está de mudança do outro país para cá e está trazendo tudo no navio. Tá entendendo? Então tem duas exceções para veículo usado. Guarda isso, a gente vai conversando aqui, é bom você saber. Bom, aí o João está trazendo aquele veículo lá, né? Importou. E aí o pessoal, né, quer liberar lá e a Receita Federal para tudo. Cadê a guia do imposto sobre produtos industrializados? Cadê a guia do imposto sobre a importação? Ah, eu paguei o imposto de importação, mas não vou pagar IPI não, eu não sou contribuinte do IPI. Eu não sou indústria. Eu tenho uma indústria, mas eu não sou indústria. Eu sou uma pessoa física. E esse questionamento, nossa, bateu lá firme. E o pessoal caiu em cima matando. Vai, não tributa, não tributa, não tributa, não tributa. E durante um período, no Brasil, não se tributava, né? Apesar da legislação do nosso IPI dizer claramente que havia incidência do imposto. E agora guarda essa informação que eu vou te dar. Porque o importador, no Brasil, é considerado... ele é considerado equiparado ao industrial. Vou falar de novo. O importador no Brasil é considerado equiparado a industrial. E como equiparado a industrial, o que acontece com esse importador? Ué, se ele é equiparado a industrial sendo pessoa física ou jurídica, então o importador, quando importa, de acordo com o artigo 46 do Código Tributário Nacional, o importador é um contribuinte do imposto. O equiparado a industrial também é contribuinte do imposto. Então ele vai ter que pagar um imposto, simples assim. Então, quando a lei federal determinou que o importador é equiparado a industrial, a não ser que houvesse algum outro posicionamento jurisprudencial, e já existiu, o João teria que pagar o IPI. Bom, recentemente, 2019, bateram o martelo com repercussão geral, ou seja, o que eu estou falando tem força para todo o território nacional, tá? Para qualquer concurso de qualquer esfera que você for fazer. Para matéria tributária, inclusive. Não importa, galera. Guarda isso, por favor. Pessoas físicas que importem veículos automotores no Brasil são contribuintes, sim, do IPI e do ICMS. IPI porque eles são equiparados a industriais. ICMS porque o importador, lá na emenda 33 em 2001, que mudou a Constituição Federal, ela criou lá um funk. Eu falo pro pessoal, tem um funk agora para você guardar. Qualquer pessoa, para qualquer finalidade. Acabou até com a câmera. Se importar, é contribuinte. Qualquer pessoa, para qualquer finalidade. Se importar, é contribuinte. Entendeu? Qualquer pessoa. Desculpa aí, galera. Fiz uma bagunça aqui. Qualquer pessoa, para qualquer que seja a finalidade. Eu bati bem em cima do microfone. Desculpa, deve estar estourando teu tímpano aí.
Qualquer pessoa, física ou jurídica, para qualquer finalidade, importação para uso, consumo, ativo, revenda, se importou é contribuinte do ICMS. Então, se o importador João ele é equiparado a industrial, paga IPI. Se qualquer pessoa que importa é contribuinte do ICMS, paga ICMS. Você entendeu? Tudão! Ah, professor, agora eu vou guardar isso aí. Importação é tudão. Volta lá para a telinha, vamos ver a questão agora. Então, dei uma aulinha básica aqui para você. E vamos ver o que ele vai falar aqui para nós, né? Então, ó, João importa um veículo novo do exterior para seu uso próprio. E aí, o que ele diz para nós aqui, ó? Assinale certo ou errado. Então, ele vai falar aqui, ó. Nesta importação, não incide IPI e nem ICMS, por não se tratar, João, de contribuinte dos referidos impostos. O pessoal está gostando do funk. Pode-se dizer que o João não é contribuinte do IPI nem do ICMS? É isso que ele alegou. Inclusive, ele ia lá com um monte de corpo dele de advogados para poder liberar a Ferrari lá no porto. Só que ele não vai conseguir, porque a fiscalização já está ciente de que mudou o posicionamento jurisprudencial a respeito da matéria e o João é contribuinte do IPI e é contribuinte do ICMS. Vamos lembrar o seguinte, o fiscal da Receita Federal ele tem a obrigação de fazer o desembaraço aduaneiro, já ouviu esse termo? Nesse desembaraço aduaneiro, o fiscal pode fazer uma vistoria técnica no produto. Então ele vai lá, desce lá no porto, no aeroporto e vai ver, vai abrir a caixa para ver, vai abrir o container para dar uma olhada. Ele pode entrar no Siscomex, verificar os documentos, se está tudo ok. Ele, a princípio, tem que fazer a verificação se os tributos foram pagos pela conta corrente do importador. Que conta corrente é essa? Hoje, para se pagar os impostos ou os tributos na importação, tem PIS, COFINS, importação, CID, se for um combustível, né? O próprio ICMS dos estados, se houver convênio União-Estado. Então, na verdade, ele faz uma conta corrente de importador e coloca um crédito naquela conta corrente. Daquela conta corrente já vai sair os valores para pagar os tributos referentes àquela importação e outros, se aquele determinado contribuinte tiver mais importações. Você entendeu que existe, então, uma conta corrente de importador? É através dessa conta corrente que você faz o desembaraço. Na verdade, o desembaraço são vários processos que o auditor fiscal da Receita Federal... Então, a gente pode dizer, professor, que o auditor fiscal da Receita Federal ele cobra o ICMS na importação. Verdade, ele checa lá na conta corrente lá do importador se foi pago. Vão lembrar o seguinte também, só vai ser liberado, segundo a Lei Candir, agora uma lei complementar que não tem nada a ver com o imposto, que não tem nada a ver com o IPI na importação, tem a ver com o ICMS na importação. Tem uma lei complementar, que é 87/96, que diz que a autoridade aduaneira só vai liberar essa mercadoria se o ICMS estiver pago. Então, cabe ao fiscal da aduana, o fiscal da Receita Federal, verificar o ICMS. Se liberar a mercadoria com ICMS não pago, ele pode tomar um processo administrativo. Você entendeu? Então, ele está sempre, alerta. Trabalhar em porto e aeroporto, zona alfandegária, tem que estar sempre alerta. Tudo bem, galera? Entenderam? Então, a primeira aí, já de cara, é falsa, né? Nesta importação aí do João, não incide IPI nem ICMS por não se tratar, João, de um contribuinte dos referidos impostos. Questão inédita, tá, galera? Se houvesse tributação do IPI, estaríamos diante de uma bitributação. Por que tem essa alegação de bitributação numa importação? Galera, tem uma múltipla tributação na importação, né? Mas a gente não pode dizer que é bitributação, porque bitributação é um conceito jurídico. O que é bitributação? É quando o ente tributante, né? Quer dizer, nós temos a bitributação quando entes tributantes distintos estão cobrando imposto ou tributo sobre o mesmo faturador ou a mesma base de cálculo. Cobrar IPI e ICMS numa importação é uma bitributação? Não. Por quê, professor? Porque o fato gerador dos dois é diferente e a base de cálculo também é diferente. Então, se há diferença entre fatos geradores e base de cálculo, nós não dizemos que é uma bitributação. Mas é claro que é uma tributação em cascata. Vou falar para você. O imposto de importação incide numa importação? O IPI incide na importação? O IOF, sobre câmbio, incide na importação? A PIS, COFINS incide na importação? Vamos ver a tributação em cascata agora? O II faz parte da base de cálculo do IPI na importação. O II e o IPI fazem parte da base de cálculo da PIS e COFINS na importação. O II, o IPI e a PIS e COFINS de importação fazem parte da base de cálculo do ICMS na importação. Tem tributação em cascata ou não aí? Tem. Mas como os fatos geradores são distintos e a base de cálculo também,
não é considerado bitributação. Toma cuidado com esse tipo de questão. Tá bom, galera? Vocês entenderam o que eu estou falando? Por favor, dá um alôzinho aqui. Eu estou pegando aqui o celular para ver se você está falando alguma coisa. Na sala de aula eu ia dar um minuto para você respirar, né? Vamos ver se você está entendendo o que eu estou falando mesmo, se você está... Valeu, galera. Muito bom aqui poder estar com vocês, a Milane. Ó, o pessoal gostou do funk. A gente tá aí no funk. Ó, tá show, prof. Valeu, Márcia. Valeu mesmo. Então, vamos lá. Continuando, galera. Então, a primeira tá errada. A segunda, se houvesse tributação do IPI, estaríamos diante de uma bitributação. Está totalmente errada. E a terceira, professor? O fato de João ser tributado pelo IPI feriria o princípio da não cumulatividade. Uau! Essas são as alegações, né? Tudão, quando eu compro um produto industrializado lá no supermercado, né? Então eu vou lá e compro o açúcar. O açúcar é um baita de um produto industrializado, né? O arroz que a gente consome, o feijão. Apesar de saírem da natureza, eles são industrializados, são ensacados, né? São tratados, são lavados. Então eles sofrem beneficiamento, eles sofrem ensacamento, que é acomodação em embalagem, né? Em acondicionamento. Então, na verdade, sofrem várias operações de industrialização. Bom, quando você compra aquilo, você tem direito a crédito do IPI? Quando você compra o açúcar, o arroz no supermercado, você tem direito a crédito do imposto? Já pensou você pegar assim o teu celular e botar assim, ó, créditos do IPI, pim, 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 pim. Não, querido, o consumidor final tem que receber a conta tudão, porque ele é que vai pagar o final tudo. Não é verdade? Como você é consumidor final, você paga tudão. Tudo é você. Né? Meu risco é você. Então você vai ter que pagar esse negócio. E aí, como você vai ter que pagar esse negócio, você é o consumidor final. Não se fala em não cumulatividade do consumidor final. Na verdade, tudo tem que ir para o consumidor final. O consumidor final tem que arcar com todo o ônus sobre determinado produto. Não cabe ao consumidor final, salvo raríssimas exceções, créditos do IPI. Professor Tudão, é verdade. Então, na verdade, o consumidor final não tem crédito. O João está comprando o veículo próprio. Volta lá para a questão, né? O João está comprando aquele veículo próprio, né? Então, ele importou esse veículo novo. O fato dele ser tributado pelo IPI, ele é tributado pelo IPI, feriria o princípio da não cumulatividade? Não fere. Aliás, pelo contrário, como ele é consumidor final daquele produto que está sendo importado, seria obrigatório para ele... vou falar de novo, seria obrigatório para o João pagar esse imposto. Tá certo, galera? Bom, poxa, que legal. Então, na verdade, a pergunta aqui, boa, a pergunta do Ricardo. Vamos voltar aqui para falar com vocês aqui, ó. O Ricardo postou uma perguntinha aqui, ó. Mesmo sendo João equiparado a industrial, não geraria créditos? Claro que não, tá? Galera, é importante essa pergunta aqui, ó. O cara é equiparado a industrial, não gera crédito, não gera crédito, o querido, né? Porque a princípio, apareceu um negócio bem na frente agora, porque eu ia falar com você. Ricardo, não gera crédito porque a princípio ele é consumidor final. Então, mesmo que uma indústria compre de uma outra indústria um determinado produto como consumidora final, essa indústria compradora do produto consumo final, ela não pode adquirir crédito quanto ao IPI. Porque o crédito é dado quando entra numa cadeia econômica. Vamos lembrar, o crédito vai acontecer quando entra na cadeia econômica. Então, quando a indústria vende para outra indústria que vai revender, crédito para a indústria que vai revender. Por quê? Porque vai haver uma cadeia econômica. Débito na saída, crédito na entrada. Débito na saída, crédito na entrada. É assim que funciona. Agora, se você não vai ter saída novamente, porque você é um consumidor final, a regra geral, Ricardo, salvo raríssimas exceções, eu tenho exceções, mas a regra geral é de que venda ao consumidor final, mesmo sendo equiparado à industrial, ou até mesmo uma indústria, né? Poderia ser uma indústria comprando, por exemplo, uma cortadeira. Então eu faço, por exemplo, produtos com couro, então eu sou uma indústria de artefatos de couro, sapatos, por exemplo. Eu sou uma indústria de sapatos e compro uma cortadeira do exterior. Então a cortadeira vai entrar para mim, paga IPI ou não paga IPI? Paga IPI. Tem direito a crédito? É ruim esse exemplo porque é um ativo permanente, né? E o ativo permanente já não dá direito a crédito no IPI por expressa previsão. Então, na verdade, não ficou muito bom. Mas se fosse uma outra situação, o quadro para a sala do diretor, né? Que a princípio também não daria direito. Então, o consumidor final normalmente está fora. Tá legal? Mais alguma pergunta, galera? Estamos encerrando a aula, foi muito rapidinha, galera. Nem dei intervalo para vocês, né?
nem dei intervalo, só questão inédita. Bom, qual que é o gabarito da questão, galera? Vamos lá botar aqui para você, ó. Errado, 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 né? Então, fechou. Galera, se vocês gostaram, né, o Vasco está falando aqui, o Antônio Vasco está falando que o nosso tributo, nesse caso, é regressivo. É verdade, é regressivo. Porque a alíquota dele é fixa, né? E, a princípio, vai tributar quem ganha menos. Mas não é o posicionamento aqui para essa questão aqui, não precisaria saber disso, não. Tá bom? Gostaram? Dá um like aí, sei lá, faz o que for. Mas o que é mais importante, mantenham-se ativados e expressamente ligados, porque o concurso da vida de vocês está chegando. Eu sinto, ó, até arrepia para falar. Sinto que o concurso da vida de vocês está chegando e vocês têm que estar bem preparados. Estou levando o nível da turma, estejam aí. Falou legislação federal, galera, junta tudo aí, porque o que eu quero fazer é ver você passando e sumindo na minha frente, passando o mais rápido possível para os quadros da Receita Federal do Brasil. De um fiscal de 22 anos de fiscalização para outro fiscal que logo, logo vai estar nos quadros da Receita. Fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal! Forte abraço do Tudão!